Bom dia, meus amados irmãos. Vou deixar aqui uma reflexão aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Estou com a Bíblia aqui, traduzida por João Ferreira de Almeida. Atos capítulo 12, somente o versículo 6 ao 8. Tem como epígrafe do texto: Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Vamos à leitura do texto sagrado. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentados com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Fiz algumas anotações aqui, meus amados irmãos. No livro de Atos, no mesmo livro descrito pelo Dr. São Lucas, médico, historiador e evangelista, a igreja primitiva naquela época, meus amados irmãos, saqueou o inferno. 70% do povo de Jerusalém se converteram ao evangelho de Cristo Jesus. O diabo estava com ódio, estava com uma fúria grande pela questão da proclamação do evangelho que estava em ênfase naquele tempo. Veja bem, a igreja que ela é missionária, ela é atacada, o diabo usa de estratégias, usa de diversas ferramentas para paralisar uma igreja que tem a visão missionária. Então, os líderes daquela época da igreja primitiva era Pedro e Tiago. Então Pedro foi levado ao cárcere, ele estava preso entre os sentinelas e os guardas, tinha algemas nas suas duas mãos e estava também nas mãos dos soldados, e ele dormia. Por que ele dormia? Porque ele sabia que ele tinha promessa para com Deus. Já fazia 4 anos que ele não via o Senhor Jesus, E Tiago, ele foi logo martirizado, Se eu não me engano, se eu estiver errado que me corrija, eu acho que ele foi morto a fio de espada. Mas o que foi que aconteceu? No tempo da igreja primitiva havia 4 Tiagos. O intuito de Herodes, dos herodianos, dos romanos, e a seita dos fariseus, dos escribas e dos saduceus, era para prender Tiago, irmão de João, filho de Maria e de José. Mas prenderam o outro Tiago, filho de Maria Salomé. Eles erraram. Então, mas também Tiago sabia para onde ia, Ele foi para os céus, para a mansão celestial. Mas Pedro, a convicção de Pedro, segundo a promessa que Jesus tinha feito para ele no mar de Tiberíades, disse: Pedro, quando tu ficares velho, tu vais ser levado para locais a qual tu não queres ir. E Pedro dormia no cárcere. E Deus veio de uma forma teofânica. A teofania quer dizer o que, meus amados irmãos? É Deus escondido em algo. Deus aparecendo em algo. Lá no livro do Êxodo, quando a coluna de fogo ia no deserto junto com o povo hebreu, ali era uma teofania. Era Deus aquecendo o povo hebreu para que eles não passassem frio no deserto. A nuvem que cobria também o povo hebreu no deserto,
Ali era uma teofania e Deus, ele veio nessa forma teofânica para tirar Pedro do cárcere. Ele veio de forma de anjo angelical. Bem sabemos que Pedro se despediu, né, de Tiago, Shalom, né, a paz do nosso Senhor, né? E veja bem, nenhuma palavra de nenhum rei cai por terra. E ainda mais sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus, né? Se eu e você temos promessa vinda da parte do Senhor, descanse que no seu devido tempo ela irá se cumprir. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Deus, quando ele tem promessa na vida do crente, do cristão, ele, no seu devido tempo, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, ela há de se cumprir na minha e na tua vida, para a glória de Deus. Então, né, no mar de Tiberíades, Jesus falou para Pedro, né, que Pedro iria ficar velho e ele ia ser levado a lugares a qual ele não queria ir. E nesse período a igreja estava em constante oração para que Pedro viesse ser liberto do cárcere, porque no outro dia ele ia ser morto, mas estava no período da Páscoa, por isso que eles não mataram logo Pedro, né? Então, Pedro estava debaixo de uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, então ele dormia tranquilamente, e a sua convicção fez com que ele descansasse e dormisse e esperasse a providência de Deus. Assim é na minha e na sua vida. Descansa no Senhor, se deleita no Senhor, e no devido tempo Deus irá de cumprir todas as promessas que Deus tem para conosco. Louvado seja Deus. Então, quem estava se levantando contra Pedro era o próprio Satanás. Não era nem outro demônio, era o príncipe das trevas. A fúria, a ira contra o ministério de Pedro, porque veja bem, eles martirizando, matando Pedro e Tiago, eles iam matar os dois líderes da igreja primitiva, e assim a igreja primitiva não ia triunfar na sua obra missionária e na evangelização, e não ia ter continuidade. Veja bem, meus amados irmãos, nós que somos cristãos, nós que somos os membros da igreja, nós somos atacados sim pelo adversário de vossas almas, Satanás e seus demônios. Mas a liderança de uma igreja missionária, a liderança de uma igreja séria, ela sofre diversos ataques espirituais, né? Então, que possamos orar pelos nossos líderes, né? Os nossos pastores, os presbíteros, os diáconos, os evangelistas, os missionários que estão no campo missionário. E sabemos que é um trabalho árduo. Eu falo isso com conhecimento de causa, meus amados irmãos. Eu já viajei diversos municípios do meu estado, no interior do estado, entregando folhetos, levando o alimento físico, né? Cultos campais, implantação de igrejas. Eu viajei para Irauçuba, Quixadá, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, entre outros municípios no departamento de missões. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho que requer uma consagração, é um trabalho que requer uma estratégia para que possamos levar o Evangelho, né? Na época a qual eu fazia esse trabalho, para a honra e a glória do Senhor, eu não falo com soberba nem com grandiosidade, porque o importante é que ele cresça e que eu diminua. Não devemos se autopromover, mas eu tenho que falar do que eu já vivenciei na obra missionária. Para Moti também eu fui uma vez, e é muito louvável, é muito bom o trabalho missionário. Eu tive também uma grande experiência na minha vida
na caminhada com Cristo. Eu morei numa base missionária que preparava jovens para os países da América Latina e até para os países do continente africano. E lá eu era simplesmente um motorista da base, mas eu aprendi muito com aqueles homens de Deus e não é um trabalho fácil, meus amados irmãos. Muitos missionários estão aí no campo missionário, porque bem sabemos que quando a gente vai para outro país, outra nação, é outra cultura, outros costumes, até a alimentação é diferente, né? Então requer que o missionário esteja em consagração diariamente, no jejum, buscando em oração, sendo um missionário que venha ter o conhecimento das Sagradas Escrituras e assim também levando outros recursos, né, na área da saúde, com questão de medicamentos, os profissionais que são voltados para a área da saúde, né, do alimento físico, entre outros recursos, que tudo está incluso na obra missionária. Então, como eu falei aqui no início do vídeo, havia 4 Tiagos no tempo da igreja primitiva. Era para prender Tiago, irmão de João, filho de Maria e de José, mas prenderam o outro Tiago, filho de Maria, Salomé. O alvo era simplesmente aniquilar, destruir, matar Pedro e Tiago, pois assim ia totalmente acabar com o tempo da igreja primitiva, né? Colocar um ponto final nesta obra missionária, né? O alvo de Satanás, mas Deus veio de forma teofânica e, para a glória de Deus, Pedro foi retirado do cárcere. Esse tipo de reflexão aqui é somente para quem crê nas Sagradas Escrituras e quem crê no milagre. Deus não vai fazer aquilo que o homem pode fazer. Aquilo que o homem pode fazer, Deus dá sim o direcionamento, da força, da sabedoria, da entendimento, das estratégias, mas aquilo que o homem não pode fazer, Deus vem, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus das causas impossíveis. Então descansa no Senhor, obedece ao nosso Senhor Jesus Cristo e creia no nosso Senhor Jesus Cristo, que o mais Ele fará. Se tu tens promessa vinda da parte do nosso Deus, fica firme nos estatutos, nos mandamentos, nas ordenanças do nosso Deus, nos preceitos, nos decretos, em obediência, porque o obedecer é melhor do que sacrificar, e tu verás a glória de Deus na tua vida, meu amado irmão. E sabemos que neste mundo, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O adversário de vossas vidas, o diabo, está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando de todo e qualquer mal. Tenha fé, obedeça e creia. Ame o próximo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus. Vou citar até um exemplo aqui, meus amados irmãos, que na entrega de panfletos a gente saía no período da tarde, um sol causticante no município de Irauçuba. Eu acho que estava uns 39 a 40 graus centígrados. Eu cheguei em uma certa casa, né? A senhora disse logo assim: se você vier falar mal da minha religião, você nem entra na minha casa. Eu disse: não, senhora, eu vim falar do amor de Cristo, eu não vim criticar a sua religião, porque eu não tenho esse formato de falar do amor de Deus. E ela disse: eu não gosto, ela deu até esse exemplo, eu não gosto dessa reza de crente, mas eu entreguei o panfleto evangélico, o folheto evangélico, e disse que ia ter também, após o culto,
a distribuição de alimentos. Então eu vou para essa reza dos crentes. Ela teve essa expressão, né? Então a gente tem que ter sabedoria quando a gente vai evangelizar um católico apostólico romano, uma pessoa que é da doutrina espírita kardecista. A gente não pode criticá-los. A gente tem que falar do amor de Deus. Veja com quem Deus andava. Jesus andava com os publicanos, com os pecadores, né? Jesus foi na casa de Zaqueu, o chefe dos publicanos. Jesus curou uma mulher do fluxo de sangue que padecia 12 anos daquela enfermidade, né? E ela não podia estar no meio da sociedade porque o judeu ele tinha pavor ao sangue, né? Ela era uma mulher impura. Jesus curou Naamã, né? Deus curou Naamã, né? E ele tinha lepra, ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Jesus escolheu Levi, né? Que era um publicano, né? Ele se tornou discípulo de Jesus, evangelista e apóstolo, louvado seja Deus. Ele era um publicano. Veja bem, o centurião que ele tinha sobre a sua disposição 100 guardas romanos, né? E Jesus disse: eu não vi tanta fé neste centurião, a fé dele eu não vi em Jerusalém como a fé deste homem, né? Então veja bem, Raabe, né, que está na genealogia de Jesus Cristo, né, a meretriz de Jericó, a prostituta de Jericó, né, ela alcançou graça diante de Deus, né? Maria Madalena, né, que era cometida por espíritos imundos, ela ajudou no ministério de Jesus Cristo, né? E diversos outros personagens bíblicos. Ou seja, Deus pega aquilo que não é, aquilo que é desprezível aos olhos da sociedade e faz ele um ministro do Evangelho, um missionário, um evangelista, um presbítero, um diácono, um pastor, um pregador, um preletor, um conferencista, um obreiro, um porteiro da igreja, um levita, um músico, um missionário, um professor de escola bíblica, um teólogo, né? Deus faz o impossível se tornar possível. Então, Deus diz a você: se levanta, Pedro, pois entrarei na peleja para te libertar. Pedro, levantando-se, tomou sua capa, cingiu seus lombos com o cinto, calçou as suas alparcas, ou seja, as suas sandálias, e Pedro saiu, né, da fortaleza de Antonina. Então, veja bem, você não está na lista de Satanás e seus demônios, você não está subjugado por demônios. Quem tem autoridade sobre mim ou sobre tua vida, quem tem promessas sobre mim e sobre a sua vida, é Deus. Deus que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, que estás em todo lugar. Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então, somente Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o nosso futuro, e não venhamos a recorrer a outros meios para saber o seu futuro. Não, obedeça, plante boas sementes, obviamente você colherá bons frutos. E ao amanhecer, vindo esse anjo da parte do Senhor, uma teofania, o próprio Deus, em forma de anjo celestial, tirou Pedro do cárcere. Então, nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, né? Aqui no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, médico historiador e evangelista, médico grego, capítulo 1, versículo 37.
porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então crê somente e tu verás a glória de Deus, porque agindo Deus, quem prevalecerá? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja somos nós, eu e você. Tem outra passagem aqui que fica aqui no primeiro livro dos Reis, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, perdão. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 1, versículo 8. E eles responderam: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos com um cinto de couro. Então disse ele: e Elias é o tesbita. Veja bem, deixaram Pedro aprisionado no cárcere somente com um vestido, tiraram sua túnica, sua capa, sua sandália e seu cinto. Isso é uma desonra para qualquer judeu. Então, aquilo que foi tirado da minha e da tua vida, creia que Deus vai restituir 10 vezes mais. Creia, meus amados irmãos, que Deus opera sinais, prodígios e maravilhas. Deus é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Creia no impossível de Deus, creia nas promessas de Deus, que o mais Ele fará. Nosso Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é médico dos médicos, Ele está acima de tudo e de todos. Nosso Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Criador dos céus e da terra. Ele é o regente de tudo e de todos. Então, indo para outra, fugindo um pouco deste contexto aqui, deixar uma passagem aqui para a breve reflexão que aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 10. Agora já vou para outra tradução. Deixa eu ver qual é essa tradução aqui. Almeida Revista Corrigida. Porque dizendo, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministro pelo quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que o dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Galardão é presente, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu como sábio, arquiteto e fundamento a outro. Edifica sobre ele, mas veja cada um conforme edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco, porque para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja mundo, seja vida, seja morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós é de Cristo, e Cristo de Deus.
meus amados irmãos. Seja arminiano, seja calvinista, seja luterano, seja metodista, seja wesleyano, seja católico apostólico romano, seja pentecostal, seja tradicional, seja reformado, todos nós somos o corpo de Cristo, todos nós devemos andar em união. Louvado seja Deus. Nenhum reino subdividido subsistirá. Todos nós cremos e acreditamos na Santíssima Trindade do nosso Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus. Então, possamos sempre ter isso em mente, que somos o corpo de Cristo, estamos aqui com uma missão, com uma incumbência de apregoar o Evangelho aos cativos, aos necessitados, aos enfermos e aos pobres de espírito. Louvado seja Deus. Mais uma passagem aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Passagem. Olha, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 em diante. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? Mas para nós que acreditamos em Cristo Jesus, foi um favor imerecido. A graça, o véu se rasgou de alto a baixo, e nós temos o livre acesso ao nosso Senhor Jesus Cristo para adorar, glorificar e exaltar o nosso Deus. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, só quem tinha o acesso a Deus eram os sacerdotes, os levitas, os profetas e os reis, né? Depois que veio a monarquia para o povo hebreu, né? Então, mas depois que o véu se rasgou de alto a baixo, todos nós temos acesso ao nosso Deus, né? E buscar, de pedir, dá-se-vos-á. Né? Todo aquele que pede, recebe. Então, todos nós temos este acesso ao nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo como forma de homem, padeceu por morte de cruz, por mim e por você, um favor imerecido, ou seja, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e somente pela graça sois salvos, mediante o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você, e por todos nós, e por toda a humanidade. Então, que possamos sempre acreditar que o sangue que verteu no madeiro, na cruz do Calvário, no Gólgota, e quer dizer, local da caveira, quando ele passou pela via dolorosa, quando um homem de Cirene, um homem negro, um sirineu, ajudou o nosso Senhor Jesus Cristo a carregar a cruz, ele foi crucificado ao meio entre dois salteadores, né? Veja bem, quando Jesus, ele fez um dos milagres dele, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, tinham mais de 5.000 homens, né? Mas quando Jesus foi martirizado na cruz do Calvário, só quem ficou com Jesus foi Maria, mãe de Jesus, e o apóstolo
João, né? Quando ele curou aqueles 10 leprosos, né? Só quem voltou para agradecer Jesus foi um samaritano, né? E veja bem que os samaritanos não se davam muito bem com os judeus, né? Quando Jesus estava no poço de Jacó, quando ele viu aquela mulher samaritana, né? E Jesus lhe pediu água. Aquela mulher samaritana, ela era uma mulher que ela já tinha possuído 4 maridos, ela estava no quinto e este quinto não era dela também, né? Ela era uma mulher que vivia na promiscuidade, na prostituição, né? E ela ia num horário neste poço tirar água, no poço de Jacó, num horário porque ela tinha vergonha das coisas, dos atos pecaminosos dela. E Jesus disse: se tu tens sedes, eu tenho uma água que tu não terás sede, né? E a mulher samaritana disse: como tu sendo judeu, tu fala comigo se eu sou samaritano? Jesus vem para quebrar o protocolo, meus amados irmãos, né? E Deus, ele faz da maneira dele, do jeito dele, na hora dele, e não, nem eu, nem você, nem ninguém entende o trabalhar, o mover, o agir, o operar do nosso Deus. Deus faz todas as coisas, Deus está no controle de tudo. Romanos, carta aos Romanos, Paulo escrevendo aos crentes em Roma, capítulo 8. Deixar aqui para que possamos meditar. Epígrafe do texto: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne se inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estáis na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Vamos aqui, olha. Outra passagem aqui muito boa, meus amados irmãos, que fala a respeito
Olha que Paulo escreve aos Coríntios, aqui na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Deus transforma, restaura, liberta, cura, sara, edifica, exorta, ensina, lapida e admoesta. Deus faz todas as coisas quando o ser humano busca a Deus com um coração sincero, quando a adoração do nosso a Deus é sincera, porque devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Outra passagem aqui, Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança, né? Lembrar somente daquilo que vos traz esperança. Eu vou ler aqui em outra tradução para ver mais ou menos aqui. Outra tradução aqui, cadê? Lamentação de Jeremias. Lamentação de Jeremias. Capítulo 3, versículo 21. Versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a nossa esperança está no nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Cresçamente tu verás a glória de Deus, porque agindo Deus, quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz do Senhor. Bom dia.